Bom, gente, então boa noite a todos. Vamos iniciar o nosso grupo de estudo de hoje, continuando o estudo da carta 7. Hoje, essa semana aqui eu acabei pegando um trecho mais curto, que eu acredito que vai dar profundas conversas. Depende do andamento, a gente estica, senão a gente fica no que foi mandado mesmo, né? Então vamos começar fazendo a nossa conexão, fazendo a nossa oração, nos conectando com toda essa egrégora que já está aqui presente, com os mestres que estão presentes aqui nos orientando hoje. Então vamos fechar nossos olhos. Respirando fundo 3 vezes, bem profundo, para silenciar nossa mente. E vamos lá para a oração. Sinta a oração no seu coração, sinta as palavras e deixa ela reverberar para que essa egrégora você sinta bem todo esse campo que está sendo criado. Vamos lá. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção. A perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me revele sua verdadeira identidade. Sei que é sua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu sinta a sua presença dentro de mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando eu falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a consciência universal amorosa que fez este mundo e o tornou visível, e que, quando eu quiser ouvir sua voz, eu envio um raio de luz para a sua consciência divina, e que quando eu escutar em minha consciência terrena, tu entrarás em meu espírito e em meu coração mais e mais receptivos. Eu entrego minha vida e meu ser aos seus cuidados. Vamos voltando, aos pouquinhos vamos abrindo os olhos. Ainda não passei a leitura de hoje, né, das páginas, só para a gente confirmar, que tinha mandado lá no grupo ontem, né? A gente vai ler da página 160 até 163 do PDF, ou da 246 no último parágrafo até a 252 do livro. Então, quem for acompanhar a leitura, é lá no comecinho da página 160 do PDF, né? Onde o parágrafo é nesta carta. É o primeiro parágrafo inteiro da página. Eu acho que eu vou ler um parágrafo antes só para a gente dar uma introduzida, né? E a gente já começar a leitura. Tá ok? Então vamos lá. Quando estava na Terra, profetizei que chegaria o tempo em que voltaria como raios luminosos atravessando o céu de leste a oeste. Essa é uma descrição gráfica da maneira pela qual estou trabalhando atualmente. Talvez, depois do parágrafo anterior, você aceite que o raio atingiu o mundo todo de tal maneira que tocou aqueles que estão esperando ansiosos o meu retorno. Minha verdade se destina a elevar e iluminar as mentes daqueles que estão buscando despertar as pessoas para as muitas causas da miséria e futura destruição do planeta. Um número incontável de velhas almas estão atuando desinteressadamente de centenas de maneiras diferentes para aliviar o sofrimento das pessoas que têm necessidade, dedicando toda a sua energia, tempo e posição terrena
para promover o amor pela natureza, pelos animais, seu bem-estar e proteção e a saúde futura do planeta em si mesmo. Embora essas preciosas almas possam não estar conscientes disso, nenhuma dessas preocupações surgiu do pensamento humano terreno que se dirige exclusivamente para as necessidades egoístas, mas provém da dimensão da consciência crística, onde todas as coisas vivas são vistas como uma expressão de amor e inteligência da fonte de todo o ser. Nesta carta, quero explicar com clareza que venho através do canal dessas palavras para ajudar as pessoas receptivas de todas as camadas da sociedade, do soldado ao general, do operário ao presidente, a trabalhar inteiramente a partir do ponto de vista do amor. Existem razões espirituais e científicas materialistas pelas quais é absolutamente imprescindível que as pessoas dediquem toda a sua energia e sua sensibilidade mental e emocional para que suas ações e reações estejam perfeitamente alinhadas e em harmonia com o amor incondicional à consciência divina. Permanecer no estado de consciência que existe neste momento no mundo é ficar em uma constante descida para inúmeras enfermidades, desgraças, transtornos e o mais profundo sofrimento. Os homens e as mulheres podem viver em duas dimensões de existência em seu mundo, seja exclusivamente no nível dos impulsos do ego, os quais são as forças controladoras por trás e dentro dos fenômenos diários que compreendem a experiência humana, ou viver mental e emocionalmente em equilíbrio na consciência divina, enquanto seus corpos seguem vivendo no plano terreno. Os frutos da consciência egocêntrica são a discórdia, perturbações, transtornos climáticos e anormalidades, guerras, vícios de todo tipo, pobreza, enfermidades, assassinatos, furtos, mentiras, enganos, difamações, pensamentos miseravelmente baixos, pensamentos invejosos, pensamentos raivosos, mau humor, julgamentos, críticas, sarcasmos, rejeição aos demais e etc. Essas frequências de consciência sempre estão trazendo à tona reflexos em espelho das circunstâncias e das reações emocionais que as fizeram nascer e estão continuamente sujeitas aos altos e baixos da realização das esperanças e das desilusões, oscilando entre a felicidade e o infortúnio. Aquelas pessoas que, pela oração, meditação, autodisciplina e determinação, conseguem purificar a sua consciência egóica e elevá-la, definindo e abrigando mais e mais pensamentos amorosos e sinceros para com os outros e para com o mundo em geral, gradualmente ascendem em consciência até as frequências vibratórias do reino da consciência divina, o reino dos céus, onde vivem confortavelmente e à vontade em harmonia com as leis universais da existência. Tais pessoas descobrem que não importa quais sejam os problemas e confusões no mundo ao seu redor, elas são alimentadas, curadas, protegidas, cuidadas e mantidas em uma perfeita paz de espírito, com a condição de que permaneçam nas frequências vibratórias espirituais. Quando se permitem cair em disputas egoístas e em qualquer condição humana negativa que envolva os atributos do ego, a paz desaparece repentinamente, e elas ficam presas em frequências vibratórias de consciência que são alimentadas por frequências de consciência semelhantes de outras pessoas ao redor. São como moscas agarradas pela teia de aranha. A luta para se livrar dos pensamentos e das frequências vibratórias inferiores de consciência pode ser cansativa e dolorosa. Nesses momentos, a meditação e a oração constantes, a súplica para obter ajuda, força e orientação a fim de alcançar as atitudes emocionais corretas, são os únicos meios pelos quais o buscador espiritual pode achar o caminho de volta e sair da armadilha dos campos energéticos inferiores, reencontrando seu estado de harmonia com as frequências vibratórias da consciência celestial. Talvez você ache o que acabo de dizer muito difícil de entender e desnecessário em sua busca de elevação espiritual. Pelo contrário, a compreensão da natureza de sua consciência é muito importante. Se você está caindo nas frequências vibratórias inferiores de consciência e está experimentando o conflito entre o que você sente neste momento e o que sabe que deveria ou desejaria sentir, terá maior controle sobre a situação se compreender que está sofrendo porque permitiu que caíssem as suas frequências vibratórias da consciência espirituais normais. Identifique a razão e leve-a à consciência divina para a solução do conflito interior. Em algum tempo, em resposta à sua oração, você receberá a orientação para as atitudes e afirmações corretas que permitirão que você esclareça o problema.
Elevando o seu nível de frequências de consciência. Antônio, quer falar alguma coisa? Não, perdão, foi um acidente aqui, perdão. Então tá. Desculpa. Elevando o seu nível de frequência de consciência, você perceberá que se sente fortalecido interiormente em espírito e em força vital. E o contrário ocorrerá quando você estiver envolvido nas vibrações de consciências inferiores, seja porque você mesmo abaixou as suas frequências de pensamento, seja porque você foi emocionalmente atraído para elas, se comunicando com uma personalidade negativa ou egocêntrica. Quando isso ocorrer, você experimentará uma perda de energia. Essa perda de energia resulta de uma diminuição da energia física das células de seu corpo. Portanto, ao engajar-se voluntariamente no caminho espiritual, você deveria se ver como passageiro subindo em um trem para um destino de sua escolha. Se durante a viagem você saltar pela janela ao contemplar verdes vales ou cidades excitantes que oferecem prazeres de todos os tipos e for passear por estradas e caminhos que o levam para longe da viagem que havia iniciado, encontrará dificuldades para retomar a viagem original. Antes de tudo, terá que passar por uma purificação das energias de consciência inferiores que absorveu durante as suas escapadas a outras áreas de interesse. Isso pode tomar muito tempo e talvez você tenha que passar por outras experiências dolorosas para a necessária purificação de sua consciência. Em tudo que você faz na vida, ou você está avançando espiritualmente, ou você está movendo-se em áreas de consciência prejudiciais à sua busca e à sua viagem de longo prazo para níveis mais elevados de consciência espiritual. Você nunca escapa dos processos da consciência, nem do trabalho implacável das leis da existência. Você não pode pôr a sua vida em estado de espera enquanto sai para divertir-se, acreditando que isso não terá nenhuma importância porque ninguém vai saber. Qualquer coisa que fizer é uma ação na consciência e seja o que for, favorável ao seu bem-estar ou contrário ao seu bem mais elevado, terá repercussões do mesmo tipo. Tudo em sua vida está relacionado com alguma outra atividade na consciência. Nada está isolado do restante. As pessoas acreditam que o que fazem hoje fica em uma gaveta. Acreditam que o hoje se converte em ontem e passa, que não terá nenhuma relação com o seu hoje. Porém, infelizmente para elas, verão isso ressurgir em suas vidas como colheita em 6 meses, 1 ano ou mesmo 10 anos, quando as energias de consciência tiverem atraído o que for necessário para produzir a sua manifestação visível. Então perguntarão, por que me aconteceu isso? Por que para mim? Vamos terminar essa primeira parte aqui. Vamos lá começar os comentários. Quem gostaria de estar iniciando? Perguntas? Beth? O Christian, eu achei muito interessante, que está um pouquinho mais lá para frente, né? Mas eu achei esse trecho que fala da questão da viagem, né? Portanto, se engajar-se voluntariamente no caminho espiritual, você deveria ser como um passageiro subindo em um trem. Eu achei assim muito, muito interessante todo esse parágrafo aí dessa colocação, né? Porque às vezes a gente, ao longo da nossa jornada, a gente vai adquirindo conhecimentos e por vezes, de fato, a gente guarda esse conhecimento nas gavetinhas, né? E às vezes acaba tendo atitudes que não são, não se equiparam a esses conhecimentos que a gente já adquiriu. E a gente não se dá conta de que essas escorregadas que a gente dá possa ter alguma consequência de fato, né? E durante a leitura eu me lembrei de uma situação que eu vivi. Eu
eu estava com um grupo de professoras, fomos a São Paulo para uma visita a uma escola, e eu, sinceramente, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca gostei de estar, assim, em rodinha de fofoca, sabe? Isso foi uma coisa que sempre me incomodou, e, de uma certa forma, eu acho que as pessoas sempre me viram como a diferente, né, que não estava ali no meio da fofoca. E aí, nessa viagem, na volta, começou assim, né, um comentário aqui, estávamos em 5 pessoas no carro. Um comentário aqui, outro comentário ali, uma fala uma coisa. Quando eu dei por mim, eu já estava naquele ciclo de comentários, sabe, participando. E quando eu cheguei em casa, deixei todo mundo, cada um no seu lugar, tal. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a passar tão mal, mas tão mal, sabe? Eu tive uma, como se fosse uma cólica, um mal-estar muito grande. Mas o mais interessante foi uma voz que eu ouvi. Eu sempre falo que eu nunca escuto nada, né? Não escuto ninguém falar comigo. Mas eu me lembro que nesse dia eu realmente eu ouvi que me disseram assim: você já sabia que você não devia mais participar de conversas desse nível. E foi uma frase assim muito pontual, né? E eu fiquei assim, tão chocada e ao mesmo tempo tão assim, tipo, a carapuça serviu de uma forma que eu não fiquei assim assustada com o desconforto, as dores, né? Aquilo para mim foi uma lição muito grande, muito grande. Beth, eu vou ler vou ler o próximo parágrafo, que eu acho que o próximo parágrafo vai ser legal para sua resposta. Pode, né? Parece que eu tô sempre antecipando, né? Não, mas é que talvez eu até tivesse que ler antes, mas eu acho que eu fiquei aqui, eu ia parar num parágrafo depois. Aí alguma coisa me falou, para agora. E aí você fez esse comentário que eu acho que vai encaixar exatamente para sua resposta. Olha que bacana. Presta atenção nessa colocação que a Beth fez e nessa continuação do próximo parágrafo que Cristo fala. É preciso que você entenda que quando empreende uma viagem espiritual, coloca o pé em um caminho que elevará suas vibrações espirituais a níveis mais altos. A negligência e a inconsistência o levarão a oscilar entre os níveis de frequência vibratórias. Esses momentos de inconsistência são carregados de dor emocional. Enquanto você oscila, o ímpeto original de energia espiritual que elevava a sua visão espiritual vai desaparecendo e você acabará se queixando da dificuldade para voltar à oração e à meditação. Torna-se difícil restabelecer o contato que você tinha com a consciência divina antes de fazer o agradável passeio que o levou à diminuição de suas frequências de consciência. Dessa maneira, cedendo a impulsos poderosos, você torna a sua vida mais difícil e trilha um caminho mais pedregoso. Ao mesmo tempo, os impulsos em sua consciência indicam que certas áreas de sua consciência humana necessitam ser refinadas. Esses impulsos tornam-se os meios necessários para ensinar a você uma lição importante. De fato, ninguém pode percorrer o estreito caminho que leva ao reino dos céus e ali permanecer, sem divergência ou desvio, até que tenha experimentado completamente os frutos de seus impulsos ocultos. Experimentando plenamente tudo o que eles têm a oferecer, a pessoa finalmente chega à clara compreensão de que eram seduções falsas, que não vale a pena a dor e o tremendo esforço necessário para voltar ao caminho espiritual. Apenas quando se cedeu aos impulsos profundamente enraizados e os resultados foram gravados na consciência, se pode voluntariamente escolher, mental e emocionalmente, viver em um nível espiritual mais elevado. Quando se toma essa decisão final de maneira firme e positiva, então os impulsos anteriores são eliminados da consciência. Fez sentido para você, Beth? Sim. Cristo aqui deixa muito claro assim que ao mesmo tempo que ele fala que a gente deve evitar,
ele diz que parece que é meio que necessário a gente passar de novo por essas sensações que a gente sabia que não era mais para passar. Porque aquilo vem para gravar na nossa memória e tomar uma decisão definitivamente. Espera aí, realmente era isso que não devia. Eu sinto, quando você falou, que era como se o seu eu superior, seu mentor, estivesse falando para você. Você já sabia que não era para você ir lá. Tipo, agora gravou na sua consciência isso. Sim, sim. E por vezes, né, quando eu me percebo assim, não numa situação como aquela que eu estava 100% participativa, né, mas quando eu me percebo assim, numa possibilidade de entrar numa situação assim, ainda que muito pequena, parece que eu fico, sabe, assim, em alerta, né? Parece que eu consigo, às vezes, já desviar ou da conversa, ou da pessoa, ou da situação, né? Porque foi muito forte, de fato, né? Foi muito forte. Muito E eu já não me lembrava mais dessa situação, né? Principalmente da situação em si, eu nunca esqueci, mas desse acesso que eu tive a esse meu eu superior, meu mentor, enfim, porque é uma coisa que para mim ainda é muito, eu ainda me sinto muito distante. Não que eu ache que eu estou desprotegida, desamparada, não. Mas a questão não é de lá para cá, é de mim para lá, né? É como se eu não vivesse com esse pensamento de que eu não estou sozinha, de que tem alguém me guiando, alguém me amparando, né? Então, parece que às vezes eu fico até brinco assim, né? Nossa, é o dia que eu talvez me encontrar com o meu mestre, meu anjo, sabe lá como, ele deve de ter muita coisa para falar para mim, tipo assim, nossa, é como se eu não acessasse a ele, entende? Uhum. E isso para mim é uma dificuldade ainda, é uma dificuldade. Ok, gratidão por compartilhar. Aham. Antônia e Marcinha estão com a mão levantada. Antônia, eu não sei se é a tua mão levantada lá do início ou se você quer falar agora. Opa, eu não sei onde que a... Eu abaixo aqui então, pode deixar. Abaixou, agora abaixou. Ixi, o Antônio saiu da sala. Acho que apertou alguma coisa sem querer ali. Então, A Márcia levantou a mão, né? A Marcinha também, isso. Pode falar, Marcinha. Complementando não, o que a Beth falou, não sei se você lembra, né, acho que a semana passada eu contei uma coisa lá no grupo, né, que aconteceu comigo, que eu perdi 2-3 horas da minha vida fazendo uma coisa que de repente não tinha nada a ver eu fazer, eu tinha muito mais coisas para fazer de interessante. E eu lendo essa parte também, eu me lembrei disso, porque eu tive consciência de que eu estava perdendo um tempo com uma coisa que não ia agregar em nada, né? Então, quando a gente tem essa consciência e volta e pergunta por que eu perdi tempo, por que eu fiz isso, né? É muito legal a gente saber disso, né? E voltar, né, para a coisa certa, né? E tem a parte que você colocou no grupo também, Cris, que a gente leu agora aqui também, né, que tais pessoas descobrem que não importa quais sejam os problemas e confusões no mundo ao seu redor, elas são alimentadas, curadas, protegidas. Esse texto aqui mexeu também bastante comigo, porque eu acho que eu melhorei muito depois das minhas meditações, e eu tenho dificuldade em fazer, mas faço, né? E tem dias que eu faço muito, flui muito bem, tem dia que não, e pelas orações que eu sempre fiz, né? E a autodisciplina, o autoconhecimento que eu aprendi também, e estou aprendendo,
ficou muito mais fácil lidar com os problemas, né? Os problemas não me afligem mais, né? Assim, acaba que a gente pertence a um grupo diferente do que a gente pertencia, né? E você não se importa tanto mais, ou não é que não se importa, não sofre tanto com coisas que antes você sofria, né? E essa parte que você colocou lá mesmo, no nosso grupo lá, a hora que eu li, eu falei, nossa, essa carta já começou bem, né? Então, eu gostei muito de ver essa parte. E eu vi um podcast hoje do Rossandro, não lembro o sobrenome dele lá, e ele estava falando algumas coisas que tinham a ver com isso também. Daí ele acabou falando que todo crescimento tem perda de pertencimento, né? Que foi o que a gente comentou na aula passada com a Fabiana, né? Que vai acontecer naturalmente. A gente vai... algumas pessoas vão se afastar, vão se desinteressar, mas, assim, o que importa é que a gente está se autoconhecendo e tentando evoluir, né? Como ser humano, né? Vou parar aqui porque tem mais coisa lá na frente e vou deixar o povo falar um pouco. Não, é legal o seu comentário, Marcinha. Aí essa carta ela vai falar muito sobre isso ainda, né? Que essa a carta 7 e a carta 8 vai entrar no tema da morte do ego, né? E mas essa oscilação que você sente na meditação é totalmente normal. O Cristo até já comentou em alguma carta anterior, eu não vou me recordar qual, e vai comentar outras vezes ainda no decorrer, quando ele falar da meditação, que é normal a nossa meditação oscilar até que a gente atinja realmente a plenitude de se manter com uma frequência muito elevada sempre. Essa oscilação é normal. Vai ter momentos que você está com um pouquinho mais, com as frequências um pouco mais baixas, então vai ter um pouquinho mais dificuldade de silenciar, de fazer sua meditação, e tem momentos que você vai estar com a frequência elevadíssima e a sua meditação vai ser mais profunda. Então esses são os altos, muitos dos altos e baixos, e a tendência é como Cristo fala, uma hora os altos vão ser cada vez mais altos e os baixos cada vez menos baixos, né? E a gente vai gradativamente elevando o nosso padrão de consciência em cima disso. E até da Beth também queria fazer um comentário, Beth, que a não ser as pessoas que têm uma mediunidade já muito apurada, essa escuta, ela vem em momentos pontuais mesmo, né? Às vezes a gente escuta do nada, quando a gente está num silêncio, quando quer dar um recado, mas não é constante para quem não tem uma mediunidade muito apurada, assim, tão apurada, né? Médiuns todos são, capacidade todos têm, mas tem pessoas que têm esse contato com a mediunidade, que tem a visão já mais fina, né? Já mais aberta, então conseguem ter isso com mais facilidade, né? A maioria das pessoas, elas seguem esse padrão que você está falando. De vez em quando chega uma mensagem, outras vezes e fica um bom tempo que parece sem escutar, mas no momento que precisar escutar, quando a gente está no caminho correto, como você já estava no caminho correto para ter escutado essa mensagem, a gente vai escutar. Então, mas é essa confiança que a gente tem que ter, que você falou muito bem que tem, que está sempre sendo amparada, que tem alguém junto com você, e porque nosso anjo da guarda está sempre junto, o nosso mentor está sempre junto, e eles estão ali para nos orientar no momento que precisar. Então, mas ter essa confiança que eles estão sempre junto, que a gente vai estar sempre guiando e sempre protegido, né? Então, é isso. Alguém quer comentar mais alguma coisinha, fiquem à vontade. Patrícia, Cris, Fabiana, pode falar. Então, Cristo, eu queria saber se, agora veio uma dúvida aí, os mentores e os anjos são os mesmos ou não? Assim, as pessoas que têm conhecimento em espiritismo, aí como Antônia, Marcinha, Patrícia, talvez possam responder até melhor do que eu. Tá? Mas o anjo da guarda, ele ele está aí para te proteger. Normalmente ele é alguém que é da sua família, que já conviveu com você, que conhece muito bem você, que está junto com você em toda a sua jornada de vida. E o teu mentor pessoal, né?
não é um só, né? São vários que a gente pode estar tendo ao longo da vida, mas é quem nos guia de acordo com a nossa jornada e com o nosso propósito espiritual. Então ele trilha realmente com a gente, está ali para nos orientar com relação ao nosso trabalho, à nossa jornada mais espiritual. Eu não sei se alguém quer comentar em cima disso com conhecimento mais profundo aí para poder ajudar aí nessa resposta. Mas são seres diferentes. A gente tem alguns seres que nos acompanham. Um é o anjo da guarda, tem um mentor pessoal e tem outros que vão estar nos acompanhando ao longo da jornada. Tem mestres os seres de luz que se associam a gente de acordo com a missão. Eu tenho certeza que aqui do grupo de estudo das cartas, eu tenho um ser de luz muito forte que está me amparando nessa jornada. Se é o próprio Jesus ou se é alguém da consciência crística que está acompanhando para guiar, né, que as palavras fluem naturalmente. Eu não preparo o texto que vai ser falado. Eu leio, mas eu não preparo o que vai ser falado, o que vai ser respondido, o que vai ser destrinchado aqui na hora, mas vem os insights que vão ser falados. Então eu tenho certeza que tem um ser maior que está me ancorando e me amparando nisso. Então, de acordo com a jornada que você vai trilhando, tem algum ser que vai estar te ajudando e te auxiliando nesse processo. Entendi. Muito bom. Alguém quer complementar essa resposta, falar alguma coisinha nesse sentido aí? Antônio, Marcinha, Patrícia, que tem aí um conhecimento maior do espiritismo, que podem estar ajudando nessa área. Ô, Fabiana, eu ouvi o seu questionamento. E o que acontece? Os nossos mentores são seres que já nos acompanham em outras vidas, né? Que tem alguma afinidade conosco. Por exemplo, o Chico Xavier tinha um mentor que se chama Emmanuel, né? Sim. E o que acontece agora? Emmanuel está encarnado e Chico vai ser o seu mentor. Ou seja, são seres que têm alguma sintonia já há muito tempo. Os anjos, eles seguem uma linha evolutiva paralela com a humana. Eles fazem parte de um reino que se chama Dévico Elemental. São seres que existem para guardar a criação. Anjos e arcanjos. Eles fazem parte de um reino diferente. Eles têm uma evolução diferente. Entendi. Então, a fonte, né? A fonte, Deus, ela designa um desses seres para estar conosco, nos protegendo. Só que o que acontece? Quando nós somos... não é tentado não é a palavra, mas quando nós sabemos que algo é errado e ainda assim nós praticamos, esse anjo se afasta, porque ele respeita o nosso livre-arbítrio, tá? Agora, o mentor é outra coisa. O mentor é alguém que vem acompanhando de vidas em vidas, né, e tem uma afinidade. Então, ele fica para te puxar para o caminho correto de volta. Essa é a diferença entre esses dois personagens aí da nossa vida. Mentor é como se fosse um pai falando, não, ó, você errou, né, vai consertar. Isso. Exatamente. Agora, se de tudo a pessoa insiste em entrar por um caminho que ela tem consciência que não é o correto, ambos vão se afastar e a pessoa vai passar a colher aquilo que ela está plantando, né? Entendi. E dessa forma aí. Eu vou aproveitar aqui e já falar da leitura. Eu acho muito interessante que todo ganho você tem uma perda também. Você, quando decide caminhar na evolução, você corta laços com coisas que antes eram boas, né? Prazerosas, eram interessantes. Eu digo isso por experiência, porque eu acho que eu até comentei aqui já que em um determinado momento da minha juventude, eu parti com amigos meus de trailer para percorrer toda a costa do Espírito Santo. Então a gente parava, fazia show numa praia, ficava uma semana e depois ia para outra. Então, naquele tempo, isso era muito bom, né? A bagunça, as brincadeiras, o namoro ininterrupto, tudo isso era legal. Ficou bonito.
recentemente eu encontrei com um desses amigos, né, que a gente perdeu o contato totalmente depois disso. E ele tocava muito bem, então as meninas ficavam doidas, né, com a banda, com tudo. E eu encontrei essa pessoa num trabalho recente meu, e foi muito bom encontrá-lo, perceber, mas eu senti que ele continua com aqueles valores, aquilo que a gente viveu há anos e anos atrás, para ele ainda é o que há de melhor para ele. E já aquilo, para mim, não faz mais sentido. Então, adorei encontrá-lo, ótimo, mas a gente não vai ter essas experiências de novo, porque eu perdi as conexões com aquele tipo de vida, com aqueles tipos de coisas que a gente fazia lá. Não estou dizendo aqui que eu sou evoluído, que eu tô. Não é nada disso. Eu simplesmente decidi na minha vida que eu vou tentar seguir o caminho que eu escolhi. É isso. Então, a gente vai deixando, abrindo mão de coisas que a gente sabe que não são favoráveis ao seu desenvolvimento. Tem alguns de nós, né, alguns de nós humanos, que ao mesmo tempo que se decidem evoluir, continua com o outro pé na canoa dos prazeres daquilo que sabe que é errado, mas pratica. E uma hora, fatalmente, o que vai acontecer? Vai ter uma queda, né? Então eu entendo esse texto hoje, que a gente está estudando, como chega um determinado momento em que você tem que fazer a sua escolha definitiva, né? Nós não podemos ser igual o ioiô. Uma hora está lá embaixo, uma hora está aqui em cima, aí volta lá para baixo, aí volta aqui para cima. A gente tem realmente que cortar mesmo da nossa vida aquilo que a gente sabe que não contribui conosco e com as outras pessoas, né? Porque senão, olha a falta de senso. Você se dedica, faz a meditação, faz as suas orações, tem uma conexão com a natureza muito positiva, mas ao mesmo tempo você faz tudo, nega tudo isso com atitudes, pensamentos e sentimentos totalmente negativos. Faz algum sentido? É como se a pessoa desse um passo para frente, um passo para trás, ela não vai sair do lugar nunca. E não é justo, né? Porque para nós estarmos aqui agora encarnados, aqui, vivendo todas essas coisas, os nossos dilemas, as nossas alegrias, tudo, uma infinidade de seres estão trabalhando para que isso possa se suceder. Uma infinidade de seres estão fazendo tudo o possível para que tudo aqui dê certo. Os nossos antepassados estão torcendo para que a gente entre no caminho do bem. E nós muitas vezes não damos nenhuma atenção a essas coisas, achamos que postergamos, né, a nossa responsabilidade em evoluir. Isso é muito complicado, isso é muito complexo. A gente precisa realmente tomar a decisão, né, e começar aos poucos. Claro, nós não somos perfeitos. Aos poucos, deixar de ter o contato com as coisas que nos prendem, né? Com aqueles grilhões que nos impedem a evolução. A fala da Beth é interessante porque as energias de baixo padrão, elas são reconhecidas primeiro no plexo, né? Nos plexos solar, no estômago, naquela região ali da barriga. Então, se você entra no ambiente e você já sente uma fisgada aí na região do plexo, ali tem uma energia que não está feliz com você, né? Isso é uma coisa que a gente precisa aprender a se blindar, se cuidar, para não ficar à mercê disso, né? Desses tipos de assédio energético. Ô Marcinha, o nome do rapaz que você falou é Rossano Klinger, né? É muito boas as palestras dele. Gente, era isso. Obrigado, viu? Muito bom, Antônio. Gratidão pela contribuição. Mais alguém quer comentar alguma coisinha desse primeiro trecho? Tem uma parte que é interessante que eu queria comentar com vocês aqui também. Quando... Marcinha, quer falar, Marcinha? Pode falar. Cris, eu não sei se é uma pergunta muito boa, assim, é tão fácil de entender que eu acabei não entendendo, mas assim,
Na parte que ele fala aqui de que tudo está relacionado com alguma outra atividade da consciência, né? Então a gente acredita que o hoje se converte no ontem, tudo passa, tudo bem. Então, assim, que a gente plantar, a gente vai colher, beleza? Isso eu sei. Tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Mesmo eu errando hoje, eu tenho consciência que eu estou fazendo uma coisa errada, eu tenho consciência que eu vou colher em algum momento. Mas aí aqui depois, aí está dizendo assim, quando as energias de consciência tiverem atraído o que for necessário para produzir a sua manifestação visível. Você consegue explicar para mim, nas suas palavras, isso? Porque assim, daí a gente perguntar, o que aconteceu comigo? Quando as energias de consciência, quer dizer, se eu já tenho consciência que eu estou errando, então não é bem isso, né, que ele quer dizer aqui. Quando a gente comete um erro, assim, é um erro, quando a gente comete um erro mais profundo, assim, que prejudica alguém, mesmo que sem intenção, né? Quando é intencionalmente é pior ainda, mas mesmo que sem intenção a gente acaba prejudicando a outra pessoa, no tempo necessário, você vai acabar sendo prejudicado também de alguma forma. Tá? Então, quando as energias de consciência tiverem se formado, ou seja, quando você criou as circunstâncias para que aquilo ocorresse. Isso tem a ver com quem ganha dinheiro ilicitamente, por exemplo, um exemplo simples, está cometendo um erro e na medida, num determinado momento, aquilo vai sair da mão dele. Vai vir uma perda, vai vir alguma coisa que vai fazer com que ele perca aquilo, ou que ele seja prejudicado de alguma forma daquilo que ele ganhou ilicitamente. Então, quando Cristo fala no devido tempo, quando as energias de consciência tiverem criado a circunstância para aquilo ocorrer de volta, né? Para vir a lei do retorno no devido tempo. Né? Então, ele fala da lei do retorno que ela vai ocorrer quando as energias de consciência tiverem se formatados. Não sei se ficou claro isso para você. Mais ou menos, isso eu entendi, mas eu até meditei muito isso, sabe? Uhum. Hoje a minha meditação fluiu e eu meditei bastante essa frase, mas eu ainda vou meditar mais ela um pouquinho, para eu conseguir... Mas é tudo a ver com a lei do retorno, Marcinha. Sim, sim. E quando ele fala que a energia vai estar se formando, é que às vezes, na maioria das vezes, o retorno não é imediato. O que eu sinto hoje do tempo atual que a gente está vivendo, a lei do retorno está muito rápida. Principalmente para quem tem consciência. Para quem tem consciência percebe. Quem não tem consciência também está rápida, só que não percebe. Então aquilo que a gente faz está rapidamente já voltando para a gente de alguma maneira. Então a gente cria, quando ele fala as energias de consciência serão criadas, que o retorno vai vir no momento apropriado que a nossa consciência criar aquela situação, mas está ali plantado para acontecer. Tá bom, é inevitável que aconteça. Ok, é aquela coisa, né? Quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Sim. Se a gente tem consciência, né? Tá ok, obrigada, Cris. E aqui que eu ia comentar, assim, até para a gente encerrar essa primeira parte, aqui ele fala de novo, né? A gente já tinha falado na leitura da semana passada, mas aqui ele fala da opção da gente viver em duas dimensões de existência, né, em seu mundo. Ficou claro isso para vocês, essas duas dimensões? Se a gente for pegar a vida de Jesus, ele viveu em duas dimensões o tempo todo, né? Ele vivia em corpo, aqui, olhando tudo que está acontecendo na Terra, né? Só que com uma consciência elevada da consciência crística, né? Ele já via tudo de uma maneira diferente, já com certeza que o Pai ia prover tudo para ele, né? E é exatamente isso que é o convite que ele fala de viver no reino dos céus mais profundamente. Como no caso de Cristo, né? A mente egóica dele já estava... O ego dele já tinha morrido há muito tempo. Então ele vivia exatamente nessas duas dimensões. Ele vivia em corpo e ao mesmo tempo só que com a mente dele numa dimensão completamente diferente, onde ele sabia que ele ia ser provido. Por isso que ele fazia os milagres que ele fazia, né? E vários outros vieram a fazer isso depois. Então essas duas dimensões que tem que ficar muito claro pra gente. Quando a gente começa a trabalhar muito forte, a gente vai perceber muito isso, né? Que a gente vai estar vivendo em corpo, mas
com sensações totalmente diferentes do que o mundo ao nosso redor. A gente observa que existe uma guerra, por exemplo, mas a guerra não afeta em nada a sua vida. Isso não quer dizer que você não tenha compaixão, que você não tenha amor, que você não emita luz, que você não sinta, e muitas vezes até a dor dos que estão sentindo lá. Mas isso não afeta em nada, não afeta em nada a sua vida. E isso deve acontecer com muitas pessoas, inclusive que estão lá. As pessoas estão vivendo esse cenário todo, mas estão numa dimensão totalmente diferente, onde nada falta para essas pessoas, né? Então isso é quando a gente entra nessa evolução do que Cristo chama de o reino dos céus. E ficou clara essa parte para vocês? Legal. Então tá, joia. A gente está faltando 4 minutinhos para encerrar essa primeira sala. Alguém quer fazer algum comentário rápido? Ou vamos encerrar e já vamos para outra sala? Ô, Cristian, eu queria só falar um negocinho que a hora que a Márcia estava falando, né? Eu achei também bem interessante essa questão que ele coloca lá, que as pessoas convertem, né? O que faz hoje com que vai virar o ontem, né? Como se o que a gente faz de errado hoje não tem peso, porque já passou, Sim. já virou ontem, né? E para Deus, para o universo, isso não existe, né? E às vezes toda faz escondido, ação, né? Como se ninguém fosse saber. sim, e né, para toda ação vai ter uma reação, vai ter uma resposta, né? Sim. Então, isso é muito sério, porque se a gente tiver consciência dessa situação real, a gente vai começar a pensar 10 vezes antes de fazer as coisas de forma errada ou injusta, né? Porque às vezes a gente realmente, né, acaba escorregando sem querer, mas eu acho que a gente passa a ter uma consciência mais crítica em relação a isso, né? Sim. Isso no dia a dia das mais diversas situações, né? Das mais simples às mais complexas. Exatamente, exatamente. Muito bom, muito bom. Gente, então vamos mudar de sala? Sim. Deixa eu pausar a gravação. Então vamos saindo daqui. Já mando para vocês. Eu só vou talvez eu leve uns minutinhos a mais, que eu vou pegar uma blusa para mim, que eu tô num frio só. Bom, gente, então vamos continuar então a leitura. Eu vou ler de novo aquela frase que eu li para a Beth, para a gente entrar no restante da leitura agora. Vamos até o final da leitura de hoje, tá? É preciso que você entenda que, quando empreende uma viagem espiritual, coloca o pé em um caminho que levará suas vibrações espirituais a níveis mais altos. A negligência e a inconsistência o levarão a oscilar entre os níveis de frequências vibratórias. Esses momentos de inconsistência são carregados de dor emocional. Enquanto você oscila, o ímpeto original de energia espiritual que elevava a sua visão espiritual vai desaparecendo e você acabará se queixando da dificuldade para voltar à oração e à meditação. Torna-se difícil restabelecer o contato que você tinha com a consciência divina antes de fazer o agradável passeio que o levou à diminuição de suas frequências de consciência. Dessa maneira, cedendo a impulsos poderosos, você torna a sua vida mais difícil e trilha um caminho mais pedregoso. Ao mesmo tempo, os impulsos em sua consciência indicam que certas áreas de sua consciência humana necessitam ser refinadas. Esses impulsos tornam-se os meios necessários para ensinar a você uma lição importante. De fato, ninguém pode percorrer o estreito caminho que leva ao reino dos céus e ali permanecer, sem divergência ou desvio, até que tenha experimentado completamente os frutos de seus impulsos ocultos. Experimentando plenamente tudo o que eles têm a oferecer, a pessoa finalmente chega à clara compreensão de que eram seduções falsas, que não vale a pena a dor e o tremendo esforço necessário para voltar ao caminho espiritual. Apenas quando se cedeu aos impulsos profundamente enraizados e os resultados foram gravados na consciência, se pode voluntariamente escolher mental e emocionalmente viver em um nível espiritual mais elevado. Quando se toma essa decisão final de maneira firme e positiva, então os impulsos anteriores são eliminados da consciência. Porém,
tenho que dizer que quando você toma a decisão de viver a sua vida em um nível espiritual mais elevado, não chegou necessariamente ao fim dos seus problemas. Como você é ignorante do que é verdadeiro e falso na espiritualidade superior, talvez seja atraído para diferentes cultos que o conduzirão a outro extenso deserto. Eu, o Cristo, venho por meio do canal dessas cartas para mostrar a você como escolher as metas mais elevadas em sua existência humana e seu verdadeiro destino final em sua viagem no trem terreno. Em sua busca espiritual, você é como uma pessoa a quem se apresentam muitos folhetos coloridos de viagens, onde se descrevem todos os prazeres e luxos de diversos lugares turísticos exóticos nos quais você poderá relaxar e renovar as suas forças. Um determinado mestre espiritual exibe o encanto de uma viagem que o levará a uma meta específica, a solução de algum problema mental e emocional, enquanto outro mestre oferece outra meta e outro caminho a seguir. Cada um desses mestres espirituais está oferecendo o alívio de algum tipo de dor ou sofrimento humano que eles mesmos tenham experimentado e superado no passado. Cada um deles encontrou o alívio de sua própria e única maneira. Sem dúvida, todos têm uma mensagem valiosa de um tipo ou outro para partilhar com a pessoa que está desorientada pelos problemas da vida e que não sabe onde buscar ajuda e conforto em sua difícil existência. Porém, eu venho a você desde a mais elevada e vantajosa posição da existência universal espiritual, através do canal de uma mente cuidadosamente purificada e impregnada com vida espiritual e dedicada a este trabalho, para levar esta mensagem a quem esteja preparado para recebê-la. Venho para mostrar quem você realmente é nos recantos mais profundos de sua individualidade, e quem e o que você pode se tornar. E igualmente importante, venho ensinar os meios pelos quais a transição da consciência humana para os mais elevados reinos da consciência espiritual pode ser realizada. Quando estava na Terra eu dizia: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Assim eu era e sou. Nessas cartas estou dando a você a verdade. Estou mostrando o caminho para alcançar a vida abundante. Precisar de outro agente como uma muleta espiritual enfraquece a alma. Portanto, mesmo depender de mim deve ser reconhecido como uma medida temporária. Por essa razão, faço todos os esforços possíveis através do meu canal para que você seja capaz de perceber que o seu verdadeiro sustentáculo, pilar, fonte de vida e ser, provém diretamente de toda a poderosa dimensão da consciência universal e equilíbrio. Venho a você que está lendo esta carta para ajudá-lo a encontrar a vida mais abundante e o que chamei de o reino dos céus quando estava na terra. O que significava essa afirmação em termos humanos? O que eu queria dizer quando falava em vida mais abundante? É mais fácil para mim descrever o significado para vocês neste ano de 2001 do que explicá-lo às pessoas que viviam no ano 1 dessa era. Porém, sei que para muitas pessoas cujas percepções espirituais interiores ainda não foram abertas, parecerá incrível o que vou dizer. Assim, para ajudar você a compreender, devo lembrá-lo e pedir que perceba totalmente que você não é um corpo que possui consciência. Você é a consciência divina individualizada em seres de consciência, separados e manifestados visivelmente na Terra por meio de partículas elétricas extraídas e unidas em elementos para dar a sua forma visível de acordo com o padrão físico fundamental. Para compreender a verdade da existência e as origens do seu ser físico, você deve se esforçar diariamente para desfazer-se das percepções terrenas limitadas, segundo as quais o corpo recebe sua existência e é concebido e desenvolvido inteira e unicamente segundo as inalteráveis leis físico e científicas. Em lugar de suas velhas crenças humanas limitadas, você deve esforçar-se diariamente para desenvolver uma compreensão clara e intensa de que sua realidade pessoal, sua alma, procede diretamente da realidade total, a fonte do ser. Seu corpo físico extrai vida da realidade total no momento da concepção, porém também é influenciado pelo conjunto inicial de frequências vibratórias de consciência nas quais seu corpo foi concebido. Com o passar dos anos, ele é mais e mais restrito e encapsulado devido aos impulsos magnéticos emocionais de ligação e rejeição que controlam a consciência humana. O que eu quero dizer com isso? O que vou dizer tem enormes implicações para o futuro da humanidade, isto é, se aqueles de vocês que são capazes disso fizerem todos os esforços para compreender. De fato, a maneira como olham essas cartas determinará o curso de suas vidas futuras.
Isso significará a diferença entre ficarem bloqueados em seus parâmetros atuais de frequências vibratórias de consciência ou gradativamente avançarem para níveis superiores de consciência e produzirem filhos que se beneficiarão do exercício do conhecimento que vou proporcionar. Quando estava na Terra, fiz repetidamente essa declaração, porém ela nunca foi compreendida. O que nasce da carne, e o que nasce do espírito é espírito. Quis dizer com isso que algumas pessoas têm uma capacidade espiritual natural para voltar à frequência original de consciência espiritual emocional na qual foram concebidos, e anos mais tarde podem renascer e tomar uma nova consciência espiritual mental da mesma frequência vibratória espiritual da concepção e depois viver e evoluir e trabalhar a partir dela. A frequência original da concepção se converterá na base do caminho espiritual da criança. Aqueles concebidos somente dos desejos sensuais da carne encontram dificuldade em perceber qualquer verdade além da evidência de seus ouvidos, olhos, tato e olfato. Se você duvida disso, pare e reflita sobre o princípio inalterável da existência. Toda a criação é consciência tornada visível. Cada coisa viva pensa e age exclusivamente segundo o nível de consciência egocêntrica ou espiritual na qual reside. E hoje a gente vai encerrar a leitura aqui. Essa parte que eu li, ainda ela vai ser bem aprofundada na semana que vem, mas acho que para essa parte final que eu li, mas para a gente compreender bem essa anterior que a gente fez, foi preciso entrar pelo menos num trecho da leitura que a gente vai voltar a fazer na semana que vem, tá? Então vamos abrir agora para o nosso entendimento. Quem quer começar falando, fique à vontade. Pode falar, Marcinha. Eu acho que alguém vai falar de partes anteriores, mas eu queria falar de uma coisa aqui que me bateu assim bastante hoje, a hora que eu li, que a gente não precisa de um outro agente como muleta, mas a hora que eu li, mesmo depender de mim, deve ser reconhecido como uma medida temporária. Eu falei, nossa, deixa eu ler de novo. Aí eu li de novo. Aí eu falei, realmente, assim, eu entendi, posso estar errada, né? Então, todos nós, eu acho que temos a condição de chegar ao nível de Cristo, né? Porque a gente é partícula divina também, né? Mas, assim, essa frase eu li e falei, nossa, a gente pede tanto, né? Em nome de Jesus, e assim, a gente pode chegar num momento em que a gente pode ir direto à fonte, né, direto à consciência. Assim, mexeu bastante comigo esse parágrafo. Eu só queria comentar isso, porque eu acho que tem muita coisa a ser comentada nesse pedaço aqui. Muito bom, Marcinha. Belo comentário. Realmente é muito forte esse trecho a hora que a gente lê. Mas tem tudo a ver com aquilo que ele dizia, né? Todos vós são mestres e podem fazer tudo aquilo que eu fiz e muito mais, né? Ele fala isso desde o começo das cartas, né? Então, ele veio aqui para trazer a verdade e mostrar o caminho para que a gente tenha a vida abundante. Então, ele deixa muito claro para a gente se espelhar no que ele fez, que ele está aqui para ajudar a gente o tempo que a gente quiser, mas que ele veio para deixar claro que a gente extrai toda a nossa vida do Criador, então a gente tem acesso completo a ele para tudo, né? Então que a gente não precisa de nenhum agente para intermediar esse nosso contato. E se a gente for pensar o quanto as igrejas fazem isso com a gente, né? Querem colocar sempre, as igrejas em geral, não estou falando de nenhuma específica, mas querem colocar sempre agentes para serem intermediários entre nós humanos e a fonte criadora, né? E no fundo a gente não precisa de agente nenhum, nem do próprio Jesus. Ele deixa muito claro isso, né?
Alguém mais quer comentar alguma coisa? Alguém mais quer comentar? Esse trecho ou qualquer outro? Vamos lá, gente. Estão reflexivos, pensativos? Boa noite. Vou falar rapidamente aqui para eu não, não estender muito, que eu gosto de falar, né? Assim, como eu falo, né, sobre a liturgia diária, isso aqui está sendo uma bússola para mim, que hoje assim foram testes e provas assim, para tirar eu da minha realidade, e assim, tudo que eu ouvi assim, caiu perfeitamente para tudo que eu passei hoje no decorrer do dia, e saber a lidar com as situações, né, e retomar no meu eu e deixar o externo sendo externo, e eu retomar em mim mesmo, para não sair das situações do autocontrole, do autoconhecimento. Então, eu preciso comprar esse livro para eu me aprofundar e fazer como eu faço com o que eu falei anteriormente aí, né? Fantástico, assim, estou sem palavras. Tudo que aconteceu no meu decorrer do meu dia foi exatamente para me esclarecer e eu saber aonde eu tenho que ficar. Obrigada, pessoal. Boa noite. Eu que agradeço pelo seu comentário e se quiser esboçar alguma coisa, pode ficar à vontade. O Christian, ali teve não sei onde está aqui, mas tinha uma parte que falava, deixa eu ver aqui, com a folha solta, deixa eu ver, não é aqui, mas que fala assim, né, que muitas pessoas têm isso em mente, né? De que nós somos um corpo e nós temos um espírito, né? Então, nessa perspectiva, a pessoa valoriza mais o corpo do que o espírito, né? E o corpo é como se fosse também a questão material, né? E é justamente ao contrário, né? Nós temos aí esse espírito, e o corpo vamos dizer assim, é importante sim, mas a nossa essência é o espírito, né? Isso, perfeito. Exatamente. Nós somos, toda a humanidade, né? Acho que sempre, a ciência fala muito isso, que nós somos um corpo que possui consciência, né? Na verdade é exatamente o contrário, nós somos uma consciência, né? Um espírito, uma alma que possui um corpo, e que esse corpo é a maneira como a gente realiza as experiências da nossa consciência e da nossa alma aqui. E aí a maneira como a gente conduz, né? Agora, se a gente fica preso na crença terrena, né? A gente está totalmente voltado no ego, voltado na matéria. Volta aquele assunto que ele falou muito na carta 5 e que fala nessa introdução do texto que a gente vai ler a semana que vem, né? Se a gente está preso nas coisas do ego, né? A gente está totalmente preso no corpo que possui uma consciência. Então a gente está só na carne, né? O que nasce da carne é carne, e o que nasce do espírito é espírito. Isso tem a ver com ato sexual, que vai ser aprofundado na semana que vem, então eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas é o que você colocou mesmo. Isso é uma crença, isso é uma verdade que a ciência coloca e que é exatamente o contrário. E se a gente pensar no trecho que a Marcinha leu, né, nós somos uma consciência que foi extraída da fonte criadora. Nós somos uma partícula da consciência. Aquilo que a gente já falou várias vezes aqui no decorrer das cartas, nós somos deuses.
Nós extraímos o nosso ser dele. Então nós somos uma partícula dele que está aqui vivendo uma experiência terrena. Então, por isso que Cristo fala, que Jesus fala que a gente não precisa nem dele para ter o contato. E por que a gente não precisa dele? Porque a gente é partícula dele, a gente tem esse contato diretamente com a nossa essência, né? O nosso mental superior, nosso eu superior, ele é uma consciência divina, ele é uma consciência, ele tem acesso à consciência crística. E quando a gente purifica o nosso ego, a gente deixa essa consciência manifestar totalmente aqui. Então, usando o exemplo que você deu naquela sua experiência, né, que você viveu, que Cristo fala, que é essa voz que você ouviu? Essa voz que você ouviu é exatamente o teu ser crístico falando com você e deixando a sua consciência crística manifestar, né? É você falando com você, mas é a sua consciência maior falando com você, né? A sua consciência que vem dele, né? O seu mental superior que você já tem acesso. Então ele já está falando com você. Então e aí é onde que Jesus fala, né? Você não precisa de nenhuma muleta para isso. Você já teve esse contato direto para ter um insight para você. Não sei se ficou claro o que eu quis dizer aqui, mas... Sim, sim. E assim, para mim, quando eu entendi essa questão de que nós apenas temos um corpo, fez muito sentido, porque eu ficava pensando assim, nossa, se realmente o corpo fosse o mais importante, tipo assim, ia ser um desperdício, porque Deus então ia criar um corpo para viver uma única experiência, né? Porque o corpo, ele, de fato, vive uma única experiência e finito, né? Então, assim, quando eu compreendi essa questão, que é justamente ao contrário do que o que se propaga por aí, para mim fez muito sentido, né? Que eu pensava assim, nossa, Deus não ia desperdiçar de criar um ser humano por uma única vez na vida. Aí eu consegui entender todo esse processo, de fato, da reencarnação, do sentido da reencarnação, né? Então, é como se, né, não, o espírito é eterno, né? Você vai ter várias possibilidades de vida, várias vezes, e o corpo não. Então, o que é realmente mais importante, né? O que é mais verdadeiro, né? Ou qual é a essência, né? Não é o corpo. Sim, perfeito. E aí você começa a entender quando fazem aquelas perguntas, né? Quem sou eu, né? Você começa a perceber, se você entrar na profundidade desse texto, que você não é a Beth, você está Beth. Sim. Você não é professora, você está professora. Sim. Você não você não é rica ou pobre, você está rica ou pobre. Você não é, então você percebe que tudo você está vivendo aquilo, mas você não é aquilo. Então quem não somos nós em essência? Nós somos Deus. E quando fala lá na carta 1, nós somos seres que deveríamos estar com plena saúde, em paz, em abundância, com prosperidade, rodeado de seres amorosos, porque nós somos exatamente isso. Nós somos nós somos a imagem e semelhança do Criador, porque nós somos feitos dele. Então ele é o que? Plena saúde. Ele é o que? Para ele não falta nada, é tudo abundante. Alimento, a proteção, a cura, tudo é abundante. As necessidades todas satisfeitas, a prosperidade de tudo que existe é nosso, o mundo todo é nosso. Então quando a gente se sente dessa maneira e reconhece que nós somos isso, ouvi uma frase esses dias que essa semana eu ouvi, que para mim encaixou perfeitamente. Às vezes a gente está buscando muito a cura, né, das nossos traumas, das nossas coisas, mas quando a gente tem a consciência de quem nós somos em essência, a gente não precisa de nada de cura, porque a gente já sabe quem a gente é. Quando a gente sabe quem a gente é, a gente já é.
então a gente já é saúde, a gente já é abundante, a gente já é próspero, a gente já é amor, a gente já é paz, a gente já é alegria, a gente já é felicidade. Então quando a gente sabe em essência que é isso, toda a necessidade de cura vai embora, porque você se concentra em quem você é em essência. E se você tem isso muito forte na tua crença, enraizado, é uma crença divina, né? Não é uma crença humana, é uma crença divina. A crença de que você sabe quem você é, que é o que a gente precisa ter muito forte, né? Mas que infelizmente na nossa rotina a gente às vezes acaba esquecendo disso, né? E é onde a gente sai por experiências que não estão de acordo com a nossa essência, né? Quando a gente vive experiências ruins é quando a gente esquece de quem a gente é. Só que se a gente se lembrar e ter muito claro isso todas as noites na meditação, quando a gente se conecta com essa essência, sabendo quem a gente é, cada vez mais isso vai aflorar no nosso dia a dia. Que a gente sabe quem a gente é e que tudo na nossa vida é temporário. Qualquer problema é temporário, qualquer coisa que aconteça é temporário, é só uma experiência que a gente está vivendo. E quando a gente sabe quem a gente é, a gente vive aquela experiência da melhor maneira possível e a gente passa por aquilo de uma maneira muito tranquila. Fez sentido? Sim. Quem gostaria de comentar mais alguma coisinha? A Patrícia falou que ia ficar quietinha por causa da voz dela, que não estava muito boa, mas pode falar só um pouquinho, Patrícia. O Antônio também tá ruim da garganta? O Antônio ele tá querendo escutar muita coisa, ele só quer escutar agora. Ele nem reagiu ao ruim da garganta, pra você ver como ele tá quietinho. Não, minha garganta tá bem, Beth, obrigado. Eu tô mais ouvindo mesmo. Eu já falei muito na primeira parte, agora eu vou ficar ouvindo mesmo. Obrigado. Mas se todo mundo ficar quietinho, aí a gente não vai ter muito mais o que falar, hein, gente? Vamos lá, continuando com dúvidas. Fabiana, como que tá indo aí? Você entrando na carta 7, como que tá indo aí para você essa parte? Ficou muito... algumas coisas talvez você tá ouvindo aí pela primeira vez. Como é para você ouvir que nós somos deuses, que a gente não precisa de Jesus como intermediário? Tá difícil de assimilar hoje, por isso que eu tô quieta. Eu tô ouvindo e meditando no que todo mundo tá falando, porque para mim tá muito difícil de assimilar. Você vai, conforme você falou que estava começando a ler a carta 1, né, também. Isso. Conforme você for lendo ali, vai ter muita coisa que vai fazer cada vez mais sentido nessas palavras que estão sendo faladas aqui. E conforme suas crenças vão sendo quebradas, né? E quanto mais aberta você tiver, como você parece estar realmente, vai fazer cada vez mais sentido. Ai, tomara, porque hoje tá difícil. Mas eu tô ouvindo os relatos de todo mundo e tô, assim, meditando. Porque eu acredito que também, quando a gente não sabe nada e a gente persevera, as coisas fluem também, porque tudo que a gente busca, a gente encontra. Sim. E lembra bem, Fabiana, não importa a dúvida que você tenha, por mais simples que possa parecer para você, não se acanhe de perguntar, tá? Não existe, isso eu falo desde o início aqui, quando a gente começou, não existe pergunta boba, né? Não, bobo sim. É a gente ficar com a dúvida na cabeça. Se eu for ficar perguntando, você vai fazer um vídeo de 8 horas. Lembra? É 8 horas. Então, assim, eu prefiro ficar ouvindo, anotando o que estão falando, pra mim, sabe assim? Porque a coisa tá feia. Eu não sei nada. Tô começando. Mas eu vou aprender. Não, Fabiana, por favor, me ajuda aí a fazer as perguntas, porque eu sou a que mais pergunta, principalmente pergunta boba. Então, eu adoro suas perguntas, porque as suas perguntas têm, como é que fala? Tem coerência. A minha parece tão longe do assunto, assim, porque na realidade foge um pouco mesmo, porque entra em algum aspecto que eu nem sei, né? Tô começando agora. Então, assim, lendo
tô lendo as coisas, tô ouvindo bastante, peguei o que o Antônio deixou, né? Anotei, tô procurando, aquele cara que fala sobre, que eu perguntei a semana passada, é que eu sou ruim de memória, pera lá, eu falei assim, sobre o espaço, né, sobre o que está acontecendo com o universo, esses 3 meses que vem adiante aí eu tô lá, tô ouvindo. Ah, do Vital Froz, é isso? Isso, ele. Vou tirar isso. Bacana. Ele mesmo. Então tô progredindo, devagarzinho. E assim, lembra que aquele áudio que você fez aquela pergunta nas cartas pedindo os livros, que eu até comentei para você se concentrar nas cartas, tem a ver exatamente com esse trecho, por coincidência tem a ver com esse trecho que a gente leu aqui agora. Que às vezes quando a gente está na busca espiritual, você vai escutar muita coisa. Então se você não tiver com alicerce forte para escutar várias coisas, você pode caminhar você pode ir para um caminho que às vezes não é o mais fácil, pode até ser um bom caminho, mas talvez você vai dar uma volta maior, porque Cristo ele fala que eu vim eu purifiquei a mente de um canal, de uma pessoa, que é para passar exatamente as minhas mensagens. Então segue essa trilha. Sim. E a partir do momento que você tem a trilha forte, você pode escutar várias coisas que você vai ter discernimento para ver, esse caminho faz sentido, esse caminho não faz sentido. Então isso que do que é e do que não é, né? É bacana. Obrigada, viu, Christian? Obrigada mesmo. Imagina. A todo mundo aí. Mas pode perguntar, viu? Não se acanhe. Ô, Christian, mas eu me reconheço assim na Fabiana. Para mim, no começo, foi bem difícil. Sim. E aí, parecia que nada fazia sentido. Eu não sabia nem qual era a minha dúvida. De tão incompreensível que era tudo para mim, né? Mas aí depois, as coisas foram assim, né? Foram clareando. Aí começou aquela fase que parecia que tudo que eu estava ouvindo, embora eu não compreendesse muito aqueles termos, mas eu sabia do que estava sendo dito, né? Aí foi uma fase, né, bem mais tranquila. Mas no começo, para mim, também foi bem difícil. Não, muito bom, muito bom. E depois parece que é tudo natural, né? Ok. Vou chegar no seu nível, Beth. Me aguarde, querida. E foi rápido, hein? É mais que rápido expansão, do que a gente né? pensa quando a gente está aberto. Pois é. Que expansão. Você nem imagina a diferença que vai fazer em pouco tempo. Ai, gente, eu tô quietinha, mas é porque eu não tô bem, tá? Eu tô só ouvindo hoje, tá muito bom, muito forte esse pedaço do livro. Mas a voz tá fraquinha, então eu tô aqui meio quietinha, só de ouvido. Mas tá muito forte essa carta, essa carta 7, né? Ela é muito profunda. Muito profunda. E essa coisa de vós sois deuses, Jesus já vem falando pra gente, isso tá lá, né? No Sermão da Montanha. Podeis fazer o que faço e muito mais, né? A gente que não ouve os sinais, né? Vós sois a luz do mundo, sal da terra. Eu acho isso maravilhoso, gente. Mas eu fico assim... Eu percebo que as pessoas ouvem as afirmações de Cristo, tá lá, né? Vós sois deuses. Mas ainda assim o ser humano, ele se sente tão pequeno, né? Esse sistema todo fez a gente se sentir pequeno, né? Pecador, né? Culpado, todas essas culpas. Então, assim, é isso que está falando aqui na carta, né? Tem que se livrar dessas travas, né? Do ego, de tudo que a gente vem carregando e despertar. Mas é isso aí, Fabi. É lindo o que você está fazendo, é muito legal. Pergunte mesmo. Todos nós estamos aprendendo aqui, não tem caminho, o caminho é para todo mundo, a gente está tudo aqui, ó, um ajuda o outro, um pouquinho que eu sei, você pode contar com a gente aqui. Obrigada, Paty, obrigada, viu, querida? E assim,
Todos nós estamos aprendendo, né? Eternos aprendizes. Exatamente, É muito bom. exatamente. Faz parte da nossa evolução, né? Tudo, e sempre assim, com base no mesmo texto, sempre tem uma reflexão diferente, um olhar diferente. Então, é por isso que é gostoso também todo mundo, né? Cada um tem o seu olhar ali. Sim. Com certeza, com certeza. E não tem certo e errado. É o que você entendeu. É a tua interpretação. Então tá tudo certo. É o que. E é isso aí. Eu acho que. Ó, gente, a voz não tá legal. Mas eu vou melhorar, se Deus quiser. Oh, Jesus. A próxima semana prometo que eu vou falar um pouquinho melhor. Já vai estar nova na próxima semana. Eu espero, viu? O Antônio falou que as irmãs dele ficaram 21 dias com gripe. Eu falei, Jesus, não posso. Lembra-se quem você Mas é. é muito- Você é saúde. Já manifesta Hã? isso. Sim, com certeza. Eu tinha certeza que eu nem ia pegar gripe, mas eu não peguei. Foi ela que me pegou, viu, Christian? Está tudo bem. Muito boa, muito boa a aula hoje. Quietinha, mas está aqui, estou ouvindo tudo, tá muito bom os relatos, tudo que vocês falaram é maravilhoso. Obrigada, muita gratidão. Muito bom. Obrigado, Pati. Bom, gente, então como está todo mundo mais quietinho, eu vou passar um por um rapidinho para cada um quiser fazer alguma consideração final ou alguma dúvida final. E aí a gente encerra com a nossa meditação. Então eu vou começar perguntando de novo, começando pela primeira que aparece para mim aqui, que é a Fabi. Fabi, tem alguma coisa que você queria acrescentar, perguntar pra gente passar para a parte final? Fabi? Fabi? Oi, querido. Não, para mim eu quero só agradecer mesmo por toda a contribuição que todo mundo dá, porque é um pouquinho a mais que eu vou aprendendo devagarzinho. Quero agradecer a todo mundo aí. Muito obrigada, gratidão, de coração. Ok, obrigado, Fabi. Beth? Ah, Cristian, eu acho que assim, para acrescentar ou perguntar, não, é realmente, né? Hoje foi um dia bem bacana, assim, para mim, que às vezes, o cansaço me pega, eu não consigo acompanhar, e hoje, realmente, eu fiquei, assim, o tempo todo bem atenta, né? Não tive nenhuma crise de sono, e é muito bom, porque aí a gente absorve mais, né? Interage mais, absorve, e isso é muito importante, né? Estar junto aqui ao grupo é realmente um momento muito especial toda semana. Só agradecer mesmo. Ok, Betinha, obrigado aí pelos comentários finais. Marcinha? Eu também quero agradecer. Eu acho que essa carta hoje para mim foi muito gostosa de ler, de entender, de meditar. Eu passei um dia bem introspectiva com elas, né? E estou ansiosa porque o último parágrafo eu já estava com pergunta, né? Já engatilhada para fazer, mas eu achei melhor, eu achei interessante se deixar para a próxima semana, porque vai ter muita coisa para a gente entender. Mas eu quero agradecer muito o grupo. É um tema que envolve energia sexual, que envolve Sim. o nosso ego. Então vai ser bem profundo, né? Então vai aprofundar. Eu imagino. Então, gratidão, grupo. Valeu, Marcinha, gratidão você. Antônio! Oi, Christian. Eu estou reflexivo aqui a respeito do texto, né? Olhando a importância e aquela fala de Jesus, né? Orai e vigiai, tem para nós
quando nós nos decidimos a caminhar o bom caminho, né? Na direção perseverar no bem e fazer um progresso. Eu acho que essa carta ela vai nos proporcionar longas meditações, porque ela fala de algo que é essencial, né? Que é fundamental. Ela nos ensina direitinho o que fazer. É aquele ponto em que ele diz que quando nós, apesar de termos nos decidido, nós cometemos, né? Praticamos coisas que sabemos que não são interessantes, como o padrão de energia nosso cai e o quanto isso demora para se elevar novamente. Então, mesmo que seja por economia de energia, que a gente esteja sempre atento, né? E abrindo mão de tudo aquilo que nos impede de caminharmos mais rapidamente. Tem muitas informações nesse texto. Tem muita coisa para a gente meditar, refletir, né? Eu achei bem profundo, eu achei que são chaves muito importantes para as pessoas que realmente querem fazer uma transformação na sua vida e dar saltos, né, na questão da sua evolução. A gente fala isso de dar salto, é claro que a evolução espiritual não dá salto, são etapas, mas essas chaves são muito preciosas, né? Essas chaves dessa carta 7. E a gente precisa realmente fazer muito boas reflexões em cima disso aí, porque o que precisa é ser praticado, né? Sim. A gente já entendeu o que está falado, o que foi ensinado, mas só isso sem a prática é nuvem que passa e não traz chuva, né? Sim. Então vamos em frente. Muito bom, Antônio, gratidão, bem lembrado do vigiar e orar, é exatamente a essência das frequências, né? Orar e vigiar e orar, né? Mas é a maneira da gente manter nossas frequências elevadas e evitar passar pelos mesmos desafios sempre, né? Então, gratidão pela sua colaboração mais uma vez. Pati. É isso mesmo, gente, é vigiar e orar, hein? A gente está num mundo, por algum motivo, né? É uma prova, um aprendizado, e a gente não tem como evitar passar por algumas situações. É isso que Jesus está falando aqui, né? Você está passando. O Chico falava, né? Não importa onde você entra, não importa é como você sai do lugar. Então, se a nossa vibração está elevada, é como você falou, né, Christian? O mundo pode estar perturbado, tem guerra, a gente se comove, a gente sente a dor do próximo, mas a gente não pode baixar nossa vibração, porque não ajuda em nada, né? Sim. Não ajuda nem a gente e nem ao planeta. Nem ao planeta. Então, é lógico que a gente não tá, a gente está aqui, então a gente faz parte dessa realidade, então a gente tem que saber separar isso, né? Saber que somos vibração, então assim, não posso entrar no medo, na angústia, não, se eu quero ajudar a mim e ao mundo, eu tenho que estar vibrando melhor, né? Então é o dia a dia da gente, é isso mesmo, porque se a gente não se cuida, a gente baixa a vibração, né? É muita informação negativa, então assim, vigiar e orar, vigiar é 24 horas por dia, né? Sim. 24 horas por dia. Mas é isso aí, gente. Quanto maior o nosso conhecimento, maior nossa responsabilidade, né? Depois não adianta ficar perguntando, como Jesus Cristo que fala, né? Por que comigo, né? Por que comigo? Por que aconteceu comigo, gente? É a nossa... É tudo ação e reação, né? A gente se coloca nas situações. Então, tá nas nossas mãos. Cada dia um passo, né? Cada dia melhor. Muito bom, Pati. Gratidão. Eu que agradeço. Muito obrigado pela contribuição também. Cris. Eu quero agradecer de todas as dificuldades que eu tive hoje.
e as soluções que vieram aqui através das cartas, né? Que eu juro mesmo, eu não estava sabendo lidar em momento algum com tudo o que aconteceu, né? Eu estava deixando a minha energia cair e eu entrar naquela vibração que estava ali, passando por ali. Então, assim, eu quero agradecer a todos, né, pelo conhecimento, de compartilhar desses exemplos aí que cada um pôde nos passar e ao Criador, né, porque de eu ter essa oportunidade de passar esse dia hoje, de ontem para cá, e amanhã não, agora eu já sabia lidar com essa situação se ela tornar a repetir novamente. Gratidão, Cris. Gratidão pelos comentários, gratidão pelas suas experiências também aí compartilhada com a gente. E é isso, gente. Então vamos encerrar nosso dia de hoje. Vamos aproveitar, a gente está com bastante tempo, né? Tem ainda 16 minutinhos, então dá para a gente fazer bem a nossa meditação hoje. Vamos aí fazer uns 4, 5 minutinhos. O mundo está precisando dessa energia, dessa vibração alta, dessa energia positiva, dessa luz sendo irradiada. E a gente está aqui com uma egrégora muito forte, muito poderosa, com informações valiosas que a gente pôde absorver, pôde aprender. Então vamos compartilhar tudo isso, né, com toda a humanidade, com todo o planeta. Então vamos fechar nossos olhos, respirar fundo para silenciar nossos pensamentos. E cada um da sua maneira, na sua oração, que a gente possa encaminhar luz, encaminhar amor para todos os seres que estão precisando hoje, para toda a humanidade que está em volta aí num problema grave aí, muita gente com medo do que possa acontecer nesse conflito entre Israel e o Irã. Muitas pessoas ali sofrendo com dores, então vamos irradiar amor, irradiar luz, irradiar sabedoria para todas as pessoas que estão lá, também irradiar para todo o planeta, para todos os seres do reino vegetal, do reino animal, do reino mineral, para que o nosso planeta venha florescer cada vez mais. Então vamos lá, gente, agora no silêncio, cada um emanando a sua energia, a sua força, a sua oração.
Vamos respirando fundo. Cada um no seu tempo, vamos respirando fundo. Cada um no seu tempo, vamos abrindo os olhos, vamos voltando. Que essa luz, que essa energia reverbere para todos nós. Lembrando que essa energia está muito forte com a gente ainda durante toda essa noite de hoje. Então, faça uma meditação profunda hoje, que essas energias vão te trazer muito insight, muita luz nos sonhos. Podem te trazer mensagens se você se conectar com elas ainda. Então muita coisa pode vir de informação, de clareza para sua mente ainda no dia de hoje. Todos voltaram? Todos aqui? Manda um joinha para mim, Marcinha, Patrícia, ok, Antônio. Sim. Beth, Fabiana, ótimo. Então é isso, gente. Então vamos, hoje vai dar pra gente se despedir sem a sala cair. Então, gratidão a todos, gente. Muito obrigado pelo nosso dia. Uma ótima noite para todos vocês. Valeu, gente. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Pessoal. gente. Boa noite. Um abraço a todos. Valeu, gente. Fiquem à vontade. Quero ver os comentários de vocês lá no grupo depois, durante a semana. Valeu, gente. Uma ótima noite a todos.